Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão entender o que é realmente ter fé. Eu passei durante muitos anos, muito tempo, tentando interpretar quando alguém chegava e me dizia: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus que tudo na sua vida vai dar certo. E nem sempre era assim. Você vai entender por quê. Vou tentar te explicar, vou te contar 3 historinhas. 2 historinhas com a verdadeira fé, como a gente tem que entender, e uma historinha com aquela fé que nos é ensinada e que às vezes a gente interpreta tudo errado. Mas antes, olha a vinheta aí. Bem, meus amigos, como eu vinha falando, tenha fé em Deus. Mas para a gente chegar a essa conclusão é necessário a gente parar e pensar um pouco. Porque para a gente ter fé, a gente tem que ter uma relação. E para ter uma relação com Deus, a gente tem que entender como é esse Deus. Eu não vou entrar muito nos detalhes, nas características desse Todo-Poderoso, mas enfim, vou te falar coisas que são importantes, você não deve esquecer. 3 características, na verdade. Uma, ele é inteligência suprema, ou seja, ele é uma inteligência que está no controle de tudo, suprema, infinita, e é soberanamente, em conjunto com essa característica, ele tem essa outra: soberanamente justo e soberanamente bom. Ou seja, inteligência, bondade e justiça caminhando a largos e harmônicos passos. Depois disso, sabendo que tem esse ser como Deus, a gente agora tem uma relação com Ele, e essa relação tem que ser conquistada, tem que ser entendida através de orações e tal, e etc, através do que você possa fazer para deixar esse laço mais estreito, ok? Então vamos lá. Ter fé em Deus. Eu vou te contar 2 historinhas para a gente acreditar e entender nessa fé. Porque a fé não é acreditar. Porque se você interpreta a fé como acreditar, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque quando a gente passa por um desafio, por um problema muito difícil, por uma fase difícil, a gente deixa de acreditar rapidinho nas coisas e muda de ideia. Eu já vi religiosos mudar de religião, religiosos virarem ateus, porque nos grandes desafios não tinham respostas e diziam: esse Deus não é esse Deus que me diziam, ele está sendo injusto comigo. Então vamos entender o porquê. A gente tem que ter fé em Deus, mas uma fé raciocinada, uma fé de confiança e não de credibilidade, de confiança. Certa vez uma jovenzinha estava no avião e entrou uma senhora que tinha um medo enorme de andar de avião. E foi lá, já entrou ali em pânico e sentou ao lado dessa criancinha. E o avião decolou. Ela já ali com o coração na mão, né, altamente nervosa, preocupada, com medo. E como se não bastasse, o avião passou por uma turbulência, perigo ali. Começou a tremer, a mudar ali de trajetória, né, de rota, e ela nervosa demais e quase gritando, e as pessoas apreensivas. Quando ela olhou para o lado, a criancinha ali calma, desenhando, pintando o seu desenho azul, amarelo, vermelho, e ela olhou para aquela criança ali impressionada, dizia: você não está vendo que o avião está prestes a cair, que a gente está passando por uma turbulência e você nessa maior calma, me explica isso. E ela olhou para a senhora e disse assim: quem está no controle do avião, quem está pilotando o avião é meu pai. Ou seja, olha em primeiro lugar a relação que ela tinha com o pai. E ela tinha fé naquilo, que aquilo ia dar tudo certo. Essa é a fé então que a gente tem que ter, que vai dar tudo certo. Isso, porque existe uma fé que é confiar. Então, e ela dizia: eu confio naquele piloto, eu confio no meu pai. Então, pode ficar tranquilo. Primeira historinha, conseguiram entender um pouco disso, né? Que tem que ter uma fé que é em confiar. Você sabe da competência, ela sabia da competência do pai dela, beleza? A segunda historinha, chegou um rapaz e questionando a Jesus, a Deus, aos santos, aos espíritos, a quem foi, disse: eu quero um emprego, e eu quero uma mulher que eu ame, e uma mulher que me ame, eu quero isso. No outro dia ele acordou, abriu o jornal e tinha uma vaga de emprego lá próximo onde ele morava. Ele pegou, andou, se dirigiu até lá. Quando chegou, tinha uma fila enorme. E ele olhou e disse: eu não vou ter competência para isso, eles são melhores do que eu. E foi embora. Quando entrou no ônibus, um pouquinho antes,
se deparou com a criança lhe deu uma rosa. Ele pegou a rosa, entrou no ônibus. Quando eu estava no meio da estrada ali, com a cabeça, sei lá onde estava, os pensamentos, pegou aquela rosa e jogou fora. Triste, jogou aquela rosa fora. E chegou em casa, abriu a porta, ficou ali naquela depressão, naqueles maus pensamentos e começou a dialogar com Jesus e Deus e desafiá-los. É isso que vocês têm para mim? É isso que eu mereço? E então, depois de brigar, de se desgastar, pegou no sono e foi dormir. E em sonho, Jesus apareceu para ele e disse: olha, aquele emprego era seu. Você desistiu, você nem lutou por ele, você nem chegou lá, você nem acreditou, você nem confiou que era capaz. Aquela rosa que lhe foi dada era a rosa que você poderia ter usado para dar para a garota que estava do seu lado. A mulher que estava do seu lado seria a sua esposa. Era uma pessoa que iria te amar e que você iria amá-la. Você nem olhou para o lado, tão transtornado que estava, e jogou a rosa fora. Ou seja, as coisas às vezes acontecem ao nosso redor e a gente não observa. A gente quer tudo pronto, a gente não consegue nem lutar pelo que quer. Então a fé é: faça a tua parte, que Deus fará dele. Mas tem que ser assim. Uma relação não é assim, de confiança? Eu faço a minha parte e espero que o outro faça a parte. A gente tem que saber que algumas coisas cabem a gente e outras a Deus. E não só a Deus. Façamos a nossa parte. Então é nesse diapasão que a gente tem que entender a fé. E não numa fé irracional. Numa fé que eu vou confiar em Deus, eu acredito em Deus, vou rezar todo dia e tudo na minha vida vai dar certo. Não vai. Não basta só isso. Basta que façamos a nossa parte. Uma fé raciocinada é essa, que a gente faz a parte e diz: Ele está no controle. Agora está na mão dele, eu fiz minha parte. Uma fé irracional é aquela. Tinha uma mulher muito religiosa, vamos para a historinha da fé irracional. Daquela fé que tentam nos colocar, que tentam passar para a gente, mas muitas vezes de forma errada, interpretando errado. E a gente vai interpretando errado a vida. E se depara lá na frente e vê que não é assim. Uma senhora que tinha muita fé, entre aspas, porque rezava muito, orava muito, sabia a Bíblia de cabo a rabo, tudo, vivia a vida a rezar e tentar esse elo mais estreito com Deus. Então ela disse, chegou num circo e disse, tinha um leão. E ela disse: eu vou colocar a minha mão na boca desse leão e ele não vai comer, não vai acontecer nada. E todo mundo ficou espantado. E ela colocou a mão dizendo: eu tenho fé em Deus, eu vou orar aqui e vai dar tudo certo, porque se Deus quiser, ele não vai comer minha mão. O que é que vocês acham que aconteceu? Perdeu a mão. Perdeu a mão, porque o leão estava com fome, fazia muitos dias que não tinha comido. Então, não basta a gente terceirizar as coisas a Deus. Deus vai fazer como sempre fez. Nunca desiste da gente, nunca. Mas primeiro a gente tem que tentar sair do buraco. A gente tem que tentar sair da tristeza. A gente tem que tentar sair da zona de conforto. E depois diz: Deus, agora é com você. Agora eu preciso. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que a gente tem que entender. É a fé como confiança e não como acreditar. Tá bom? Então eu acho que agora dá pra gente pensar um pouco. Toda vez que a gente for pedir algo a Deus, a gente olha e diz: fiz minha parte. Beleza? Grande abraço a vocês.